Vida Santa de hoje nós vamos falar sobre um irmãozinho da Fraternidade de São Francisco de Assis, que é quase o meu preferido. Vamos contar um pouquinho da vida de Frei Leão. Frei Leão, ele era de uma docilidade, de uma bondade imensa. E de todos os irmãos da Fraternidade de São Francisco de Assis, ele era o que caminhava sempre com São Francisco. Ele era aquele sempre que estava do lado de São Francisco, em todas quase as histórias que São Francisco vai vivendo de caminhada, é ele que está junto. E Frei Leão, por ter o nome de Leão, São Francisco só chamava de Irmão Ovelhinha. E aí eu vou contar para vocês algumas historinhas, duas historinhas sobre Frei Leão. Então, uma delas, São Francisco, ele explica a perfeita alegria, né? Uma alegria radical, uma alegria diferente da alegria que o mundo daria. Então, São Francisco está caminhando certa vez de Perus até Santa Maria dos Anjos com Frei Leão. Era um inverno terrível, nossa, um fortíssimo frio, muita neve, e eles estavam assim com os pés feridos de andar descalço pela neve. Aí Frei Leão vai e pede para São Francisco: Pai Francisco, vou pedir da parte de Deus que o Senhor me diga onde é que está a perfeita alegria. Ele naquele sofrimento perguntando isso. E São Francisco lhe responde: quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos, onde moravam os outros irmãos franciscanos, inteiramente molhados pela chuva e sofridos pelo frio, cheios de lama, aflitos de fome, e quando nós batermos na porta do convento e o porteiro chegar irritado e disser: quem são vocês? E nós dissermos: somos 2 dos vossos irmãos. E ele disser: não dizem a verdade, são 2 vagabundos que andam enganando todo mundo por aqui, roubando esmola dos pobres, fora daqui. E não abrir e deixar-nos estar nesse tempo terrível, a neve, na chuva, com frio, com fome, de noite. Então, se suportarmos tal injúria e tal crueldade, tantos maus tratos, com prazer, sem nos perturbar, sem ficar murmurando contra ele, aí, irmão ovelhinha, encontraremos a perfeita alegria. E se ainda, constrangidos pela fome, pelo frio e pela noite, batermos ainda, insistirmos, pedirmos pelo amor de Deus, com muitas lágrimas, que Ele nos abra a porta, que nos deixe entrar, que senão a gente pode padecer do lado de fora, e Ele mais escandalizado nos disser: vagabundos inoportunos, pagar-lhe-ei com o que merecem, e sair de lá de dentro com um bastão cheio de nós, e nos agarrar pelo capuz, nos atirar no chão, nos agarrar, estar pela neve, nos bater com um pau, cada nó daquele pau até a gente ficar todo machucado. E se nós suportarmos todas essas coisas com paciência e até com alegria, pensando nos sofrimentos que Jesus sofreu por nós e que nós devemos suportar por seu amor, ó irmão ovelhinha, escreve na sua mente e depois no papel, que nisso vai estar a perfeita alegria. Essa é a minha conclusão. Acima de todas as graças, de todos os dons do Espírito Santo, os quais Cristo concede aos seus amigos, está o vencer a si mesmo, voluntariamente, por amor, suportar trabalhos, injúrias e opróbrios, que é dificuldades e desprezos. Sim, ali estará a nossa perfeita alegria. E aí esse radicalismo de São Francisco, com a perfeita alegria, ela simplesmente transforma nossas vidas, porque a gente vê que na realidade a gente tem que acolher com amor aquilo que Deus manda para a gente. É um mistério de Deus, mas Ele só manda as coisas para a gente, Ele só permite que a gente passe por alguma coisa, quando na realidade a gente vai ser melhor depois de passar por isso. Tem uma outra história que São Francisco fala, tem uma vez que São Francisco está no início, assim, quando começa os franciscanos, quando ele começa os grupos a se juntarem, eles estão no convento e não havia um livro para rezar o Divino Ofício, eles não tinham, os franciscanos eram considerados até analfabetos, era uma ordem muito simplória. Então, na hora das matinas, que é o horário de oração, São Francisco diz para o Frei Leão, irmão ovelhinha, nós não temos o breviário com que eu vou poder rezar as matinas.
Como é que nós vamos fazer o tempo para passar o tempo louvando a Deus? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou falar as coisas e você vai responder e você não vai dizer diferente do que eu te ensinar, de jeito nenhum. Direi assim, vamos ver. Eu vou te falar, irmão Ovelhinha, presta atenção. Ó irmão Francisco, praticaste tanto mal, tais pecados no século que és digno do inferno. E tu, irmão Leão, vai responder, verdadeira coisa és e merece o inferno profundíssimo. E Frei Leão, com muita simplicidade, muita bondade, ele era uma doçura. Ele diz, eu estou pronto, Pai Francisco, o senhor pode começar em nome de Deus, que o senhor fala e eu respondo da mesma forma. Então São Francisco começou a dizer, irmão Francisco, praticaste tantos males e tantos pecados no século que és digno do inferno. Aí Frei Leão responde, Deus fará por ti tantos bens que irás ao paraíso. Aí diz São Francisco de novo, não diz assim, irmão Leão. Quando eu disser, irmão Francisco, praticaste tanta coisa iníqua contra Deus que és digno de ser maldito por Deus. E você vai responder para mim, irmão Ovelhinha, em verdade és digno de ficar mesmo com os malditos. E Frei Leão responde, tá certo, Pai Francisco, o senhor fala e eu vou responder. Então São Francisco, muitas lágrimas, suspiro, bate no peito, totalmente compungido e diz em altas vozes, meu Senhor, do céu e da terra, cometi contra ti tantas iniquidades, tantos pecados, que por isso sou digno de ser amaldiçoado por ti. Aí Frei Leão responde, irmão Francisco, Deus te fará tal, que entre os benditos será singularmente o bendito. E São Francisco, maravilhando que Frei Leão não conseguia responder sempre o contrário do que ele havia falado, ele fala, por que não responde como eu te ensino? Porque se todas as vezes que eu te falo, você responde o contrário, pela santa obediência você não responde diferente do que eu te ensinar. Direi assim, irmão Francisco, miserável és tu, que Deus não há de ter de misericórdia de ti, não é certo que tens cometido tantos pecados contra o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação, de modo que não és digno de encontrar misericórdia. E tu, irmão Ovelhinha, responderás, de nenhum modo és digno de alcançar misericórdia. Mas depois que São Francisco disse, o irmão Francisco, miserável, Frei Leão respondeu, Deus Pai, cuja misericórdia é infinita, mais do que o teu pecado, fará de ti grande misericórdia e te encherá de muitas graças. Essa resposta, São Francisco, docemente irritado, pacientemente perturbado, disse a Frei Leão, porque tivesse a presunção de ir contra a obediência, por tantas vezes respondeste o contrário do que eu te impus. E o Frei Leão, muito humilde, reverentemente, falou assim, Deus o sabe, Pai meu, cada vez que eu tive vontade de responder como me ordenaste, Deus me fez falar como Ele queria e não como o Senhor queria. E eu fiquei naquela luta. Eu peço ao Senhor afetuosamente que me perdoe. Aí, São Francisco fala, maravilhado. Aí ele fala assim, olha, então vamos tentar mais uma vez. O que eu te disser, pela santa obediência, você vai falar, tá bem? Responde o Frei Leão. Diz em nome de Deus que, por certo, dessa vez eu vou fazer como o senhor quer, tá bem? São Francisco, entre lágrimas, diz, irmão Francisco, miserável, pensas que Deus terá misericórdia de ti? Anda, responde, irmão Ovelhinha e Frei Leão. Antes, grandes graças receberás de Deus e serás exaltado e glorificado na eternidade, porque quem se humilha será exaltado, e não posso dizer de outro modo, porque Deus fala pela minha boca. E assim, nessa humilde discussão entre eles, com muitas lágrimas e muita consolação espiritual, eles louvaram Cristo até o amanhecer. Essa história nos mostra exatamente que todas as vezes que a gente se humilha diante do Senhor, Ele nos exalta. De todos os lugares assim no mundo que eu tive vontade de conhecer na vida, eu confesso para vocês que a minha paixão pela história de São Francisco e dos franciscanos é imensa. Então, no meu coração, eu queria conhecer Assis. Eu queria ir até onde São Francisco esteve. Eu sempre me perguntava, Senhor, o que ele vê que eu não vejo? O que ele sente que eu não sinto? O que estava no coração de São Francisco, que era humano como eu e eu não consigo alcançar? E eu queria estar ali para sentir e para ver. E quando Deus me deu a graça de eu pisar os pés em Assis, e eu andei pelas ruas da cidade onde São Francisco andou, e eu vi onde ele pregou, e eu vi a história dele, eu não disse uma palavra, porque as lágrimas me dominaram. Foram lágrimas de compunção, lágrimas de emoção. E quando então eu consegui entrar onde está o caixão de São Francisco,
que foi tentado ser roubado pelos mouros. Ele está preso cheio de correntes ao redor. E eu fui atrás, falei assim, onde está o túmulo de Frei Leão? E assim, humildemente, num canto, com uma gradezinha, estão os 4 franciscanos que ele mais convivia, e lá tá Frei Leone, escrito em italiano, né? E eu olhei aquele túmulo e me ajoelhei e disse assim, meu Deus, como tu podes modificar um homem a tal ponto de santidade, a tal ponto de transformar toda a história de uma humanidade inteira pela simplicidade. Então, a história que eu trago para vocês hoje de Frei Leão, de São Francisco, é só para nos ensinar que todas as vezes que a gente sentir que a gente deve se exaltar, que a gente peça a graça de nos humilhar diante de Deus para que seja Ele a nos exaltar e jamais nós. Porque se a gente se exaltar, a gente vai ser humilhado. Mas se diante de Deus, como São Francisco, a gente se humilhar, a gente não busca exaltação. Deus o fará quando for necessário, se for necessário. Então, que a gente aprenda a estar sempre diante de Deus em profunda humildade e que a gente sempre tente achar em tudo a perfeita alegria e que a gente possa aprender com São Francisco e Frei Leão que a amizade, que o carinho, que a atenção dada por São Francisco a Frei Leão e Frei Leão a São Francisco é sem dúvida o céu.